Vamos lá, galera. Terminar de responder o exercício de revisão. Vamos lá para a parte 2, questão 5. Questão 5. A quantidade de calor que um bloco de gelo, água no estado sólido, inicialmente a menos 40 graus Celsius, recebe para chegar a ser vapor a 120 graus Celsius é dada pelo gráfico abaixo. A massa desse gelo é... Bem, pessoal, aí vamos ter algumas transformações. Se notarmos, temos o seguinte. Temos um sólido que está a menos 40 graus e vai chegar a 0 grau, quando ele vai começar a se transformar, certo? Após isso, ele vai passar do sólido para o líquido. Depois disso, sua temperatura continua aumentando até chegar em 100 graus, quando ele vai começar a se transformar em vapor. Então, se transforma em vapor e depois esse vapor continua aumentando até chegar em 120 graus Celsius, certo? Vejamos só o seguinte. Ele me diz aqui pelo gráfico que a quantidade de calor acumulada para que ele saísse de menos 40 e chegasse a 750, nesse caso quilocalorias, então é 750 mil calorias, ele recebeu isso para chegar a essa temperatura. Então, mas para isso, como ele não tem uma massa, a gente vai discutir cada partezinha dessa. Então, vejamos o seguinte. Primeiro, achar que no estado sólido, até essa partezinha do estado sólido, até ele chegar aqui para se transformar em líquido. Então, primeira coisinha, eu vou ter nesse caso aqui, um sólido que está a menos 40 graus Celsius. Isso, no caso, ele está na forma de gelo. E vai passar a ser, continua sendo sólido, só que aí vai estar a 0 graus. Então, ele continua sendo gelo. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos calcular aqui quanto de calor ele precisou para sair de menos 40 e chegar até 0 graus. Então, aqui a gente vai usar a fórmula da calorimetria. A fórmula fundamental, né, da calorimetria. O que macete? Q vezes C vezes delta T. Então, Q macete, onde eu tenho o seguinte. Eu tenho que a quantidade de calor, que eu vou chamar isso aqui de Q1, a quantidade que Q1 de calor que recebeu foi a massa, que nós não temos quanto é, vezes o calor específico, nesse caso aqui, da água no estado sólido, que é o gelo, isso é 0,5, o 0,50. Então, 0,5 vezes a variação da temperatura. Se ele estava em menos 40 e passou para 0, então ele variou 40 graus. Logo, Q1 vai ser igual a 20, que metade de 40 dá 20, 20M. Então, temos 20M aqui em Q1, que é o que eu posso achar aqui. Em seguida, vamos ter o seguinte. Ele saiu aqui, está em 0 graus do estado sólido e vai... Então, ele vai sair de 0 grau no estado sólido, quer dizer, gelo, e passar para 0 grau no estado líquido, que seria a água. Então, nesse caso, como não há variação de temperatura, aqui nesse caso só mudança de estado, vamos usar o QML, o Qmol, onde eu vou chamar aqui de Q2. Então, Qmol, nesse caso aqui, vai ser o quê? A quantidade de calor 2 vai ser igual à massa, que não sabemos quanto é, vezes o calor latente, nesse caso, justamente da fusão, que é a transformação do gelo
do sólido para o líquido. Então, aqui eu tenho o calor latente do gelo, que é 80. Então, Q2 nesse caso aqui vai ser 80 M, certo? Então, temos isso aqui para Q2. Que agora ele vai passar, está no estado líquido e ele vai subir até chegar no ponto em que ele possa se transformar em vapor. Mas vamos calcular até o ponto que ele se transforma em vapor, que é em 100 graus. Então, vamos ter que ele vai sair de 0 grau no estado líquido, isso quer dizer água, e vai chegar a 100 graus também no estado líquido em água. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a fórmula da calorimetria, o Q macete, vezes ΔT. Veja que aqui, que a gente vai chamar de Q3, então, Q3 vai ser igual a quem? Ao M, vezes o C, nesse caso aqui, o valor do calor específico da água é 1. Então, 1 vezes a variação da temperatura, que vai ser de 0 até 100, então a variação vai ser 100. Logo, Q3 vai ser igual a 100 M. Então, esse é o valor de Q3. Agora, ele vai sair, aqui vai se transformar de água, do líquido, vai se transformar em vapor. Então, ele vai sair. Eu vou ter aqui 100 graus Celsius no estado líquido, no caso água, e ele vai passar para 100 graus Celsius no estado de vapor. Então vamos ver quanto é que ele gasta para fazer essa transformação, quanto de calor ele precisa. Então aqui vamos usar Qmole, QML. Esse Qmole, nesse caso aqui, que a gente vai chamar o Q de Q4, vamos ter que Q4 é igual a massa vezes o calor latente aqui. Só que esse calor latente é o calor latente do vapor, que é aquele que me diz que é 540. Então vamos ter aqui 540. Então, Q4 é igual a 540 M. Esse aqui, certo? É o valor, nesse caso, a quarta parte desse nosso probleminha aqui. Agora, vamos. Quanto de calor ele, no estado de vapor, recebeu para chegar a 120 graus Celsius? Então, eu tenho. Ele está a 100 graus Celsius na forma de vapor e vai passar a 120 graus Celsius na forma também de vapor. Aqui há variação de temperatura. Então, vamos usar a fórmula da calorimetria. No caso, a fórmula fundamental da calorimetria. O Q macete. Aqui, vamos chamar isso de Q5. Então, Q5 vai ser igual à minha massa vezes o calor específico do vapor, que é 0,5, como mostra aqui, vezes ΔT, que é a variação. Então, se estava em 120, 100 graus, quer dizer, foi para 120, então variou 20 graus. Então, Q5 vai ser igual a metade de 20 é 10. Então, vamos ter 10 M. Veja agora que
Isso tudo que a gente fez aqui é para dizer que eu tenho que Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 e mais Q5, todos esses calores acumulados, eles têm que chegar a esse valor que tem aqui no gráfico, que é de 750 quilocalorias, que é a mesma coisa de ter 750 mil calorias. Então vejam só, Q1 quanto é? Deu 20m, então vamos ter aqui 20m mais Q2 que é 80m mais Q3 que é 100m mais Q4 que é 540m mais Q5 que é 10m. Que isso tem que ser igual a 750 mil calorias. Somando tudo isso, 20 com 80 dá 100, 200, 740, 750. Então, vamos ter aqui 750m é igual a 750 mil calorias. Logo, M será igual a 750 mil calorias dividido por 750. O que implica que a massa corresponde a 1000 gramas ou 1 quilograma. A massa é igual a 1000 gramas, que é igual a 1 quilograma. Logo, a nossa alternativa correta seria a alternativa D. Ok, pessoal? Indo agora para o sexto item. No sexto item aqui, vamos avaliar, olhar a pergunta e avaliar cada uma das alternativas. O gráfico refere-se à transformação de 20 gramas de uma substância que se encontra inicialmente no estado sólido. Após analisar o gráfico, assinale a afirmação errada. Percebam que nesse caso aqui ele quer a errada, a alternativa errada. Então, vejamos o seguinte. A substância estava no estado sólido a menos 10 graus. Subiu a 5 graus, ela se transformou. Então, esse ponto aqui é o ponto de fusão. Ela saiu de 150 até 250, a gente pode dizer aqui que ela gastou, nesse caso, ou recebeu, nesse caso aqui, 200 calorias. Então, ela recebeu 200 calorias para se transformar no estado sólido para o estado líquido. Quando chegou no estado líquido, continua percorrendo. Ó. E aí ela chega aqui e começa novamente outra transformação, já que isso é constante. Essa transformaçãozinha aqui se dá a 35 graus, então nesse caso aqui é o ponto de vaporização. Então, analisando aqui, já temos que, na letra A, o item nesse caso é verdadeiro, já que ele diz o ponto de vaporização da substância é 35 graus. É o que encontramos aqui, que é quando há a segunda transformação. Então, nesse caso aqui, a letra A, ela é verdadeira. A letra B, ela me diz o calor específico da substância no estado sólido é igual a meio calorias por grama de grau Celsius. Ó, observando isso, eu tenho que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. O que macete? A fórmula fundamental da calorimetria. Então, veja só. Para sair de menos 10 até chegar em 5, ele gastou, nesse caso aqui, 150, ele recebeu, na verdade, 150 calorias. Então, Q vai ser igual a 150 calorias. M, que é minha massa, é uma substância que tem 20 gramas. Então, a massa é 20. Vezes o calor específico, nesse caso aqui, eu não sei quanto é, que é o que a gente vai descobrir. Vezes a variação da temperatura.
Se ela estava menos 10 e foi para 5, então, daqui de menos 10 até chegar em zero, ela sobe 10 graus. Então, sobe mais 5, então vamos ter uma variação de 15 graus. Multiplicando em 20 vezes 15, então eu tenho 150 é igual a 300. 300C. Como eu só quero o calor específico, então temos que 150 calorias vai ser dividido pelo 300 gramas. Então, C vai corresponder a 0,5, já que 15 é a metade de 30 calorias por grama de graus Celsius. Então, a B também é correta. Então, isso aqui também é verdadeira. Ok? Vamos para o item C. O item C ele diz que o ponto de fusão da substância é menos 5 graus. Foi o que vimos aqui. Ó. Essa minha primeira transformação se dá a 5 graus, que é justamente a transformação do sólido para o líquido. Então, isso aqui é o ponto de fusão. Logo, essa letra C também é verdadeira. Vamos para a próxima. O calor latente da fusão na substância é igual a 10 calorias. Veja que na letra D, aí ele falando de calor latente, aí a gente vai usar o Q mole, que é igual a M vezes L, onde M é massa, L é o calor latente e Q é a quantidade de calor. Veja que, como a gente já tinha falado aqui, para que ele se transformar do sólido para o líquido, já que ele estava de 150 para 350 calorias, ele recebeu 200 calorias, quer dizer. Então, Q vai ser igual a 200. Minha massa é 20 vezes L. Logo, nesse caso, L é igual a 200 dividido por 20, que L vai ser igual a 10. Nesse caso aqui, 10 calorias por grama. Logo, o item D também é verdadeiro. Assim só nos sobra, para ser falso, o item E, mas vamos verificar. O item E, ele me diz o seguinte: a capacidade térmica da substância no estado líquido é igual a 10 calorias por grau Celsius. Lembrando que a capacidade térmica ela é dada pela quantidade de calorias dividido por delta T. Veja que eu tenho o seguinte: a minha capacidade térmica ela vai ser igual a quanto? Quantidade de calor que se deu no líquido, nessa substância no estado líquido. Veja que o estado líquido ele sai de 350 para 500. Então, nesse caso aqui, vamos ter 150 calorias. A variação de temperatura ela saiu de 5 passou para 35. Então, variou 30 graus. Veja que quando eu dividir isso aqui, isso vai me dar 5. 5 calorias por grau Celsius. Logo, a alternativa é falsa. Que eu teria 5 calorias, não 10 calorias. Então, minha alternativa errada, que é o que ele quer, seria minha letra E. Ok? Vamos para o 7. O 7 ele diz o seguinte, ele mostra esse gráfico, ele diz: o gráfico refere-se ao aquecimento de 50 gramas de chumbo, inicialmente no estado sólido, sob pressão de 1 atm. Refere-se que o calor latente da fusão do chumbo vale em calorias por grama quanto. Então ele quer saber o calor latente da fusão. Então, nessa minha primeira transformação, primeiro o seguinte, o gráfico aqui, ele mostra que essa variação aqui, a quantidade de calor que se deu aqui, ela saiu de 0,7 e passou para 1 quilocaloria. Então, essa variação aqui foi de 0,3.
3 quilocalorias. Então, temos que 0,3 quilocaloria, isso é igual a 300 calorias. Então, ele precisou de 300 calorias para sair do estado sólido para o estado líquido. Do estado sólido para o estado líquido. Então, veja o seguinte. Vamos usar aqui Q mole. Para a gente, nesse caso aqui, achar justamente o calor latente da fusão. A quantidade de calor, como vimos, foi 300. Como a massa é 50 gramas. Então, vamos ter, como eu quero o calor latente, eu vou ter 300 dividido por 50. Posso cortar os zeros, então meu calor latente aqui vai ser 30 dividido por 5, isso vai me dar 6. 6, nesse caso aqui, calorias por grama. Esse, no caso aqui, seria minha alternativa D. Certo, pessoal? E aqui vai mais um vídeo